há 30 anos, 20 anos atrás, a gente fazia 70%, 80% dos partos eram com episiotomia. E, na verdade, se a gente for mais distante ainda, quando as primigestas, quando era a primeira gravidez, antigamente, há 50 anos, de 50 para 30, vamos dizer assim, o parto, sabe qual que era? No modelo médico? Era uma raquianestesia, se fazia episiotomia e se fazia um parto fórceps. Para todo mundo. Esse era o melhor parto que existia para a primeira gestação. O meu irmão nasceu nessa condição. Então era comum a gente encontrar pessoas que tenham mais de 50 anos, que o primeiro filho, cujo seu parto foi um parto fórceps. Então, isso foi mudando, graças a Deus. Então, o parto fórceps hoje, cada vez mais, ele é deixado de lado, ele tem sua indicação precisa, tá? A episiotomia também está caindo bastante. Para vocês terem ideia, o hospital que a gente, um outro hospital público que a gente trabalha, a gente antigamente tinha 60%, 70% de episiotomia. Hoje a gente não passa de 10%. Então tem meses que chega a 5%. E até para se discutir as episiotomias. Porque assim, episiotomia hoje é a exceção. Quando que se faz a episiotomia, na verdade? Se eu falar para vocês que nenhum livro, nenhum trabalho vai ainda nos norteia, nos orienta a falar, faça episiotomia nessa condição. Isso é curva de aprendizado também. E o pior que curva de aprendizado, nesse sentido, é complicado, porque às vezes a gente acha que o médico que tem mais experiência, ele faz menos episiotomia. E não é bem isso. Isso vem um pouquinho de convicção. Tem muito médico antigo ainda que acredita que tem que continuar fazendo episiotomia e que ele aprendeu assim e é a melhor forma de assistência. E não é a verdade. Uma coisa que eu queria falar para vocês, para quem quiser uma informação boa, confiável, tem as diretrizes do parto normal, que foi publicada pelo Ministério da Saúde em 2017. Então ela está escrita como, é só colocar no Google, Diretrizes da Assistência ao Parto Normal. São 384 páginas, 389. Então fala de tudo, inclusive da episiotomia, inclusive da laceração, do períneo íntegro. Então é bom, porque assim, não é porque eu vi lá no YouTube, porque eu vi no Google. Não, eu estou vendo de uma fonte que vem das principais diretrizes do mundo. Tá? Isso daí, eu até falo para os médicos mais novos, os residentes, que eles têm que conhecer. Tem que conhecer por quê? Quando uma gestante vem com o plano de parto, muito do que ele vai se embasar é o que está escrito em cima da orientação do Ministério da Saúde, que é uma coisa nova, recente. Vamos falar um pouquinho do que a gente pode fazer para diminuir a chance de laceração. Né? Porque a gente está falando de episiotomia e laceração, o que a gente pode fazer? Primeira coisa é trabalhar com uma consciência corporal. Isso não é fácil. Tá? Por que eu estou falando isso? Essa consciência corporal, muitas vezes a gente não tem, a gente pode treinar em casa durante a gravidez, pode treinar, existem exercícios. O interessante seria aí uma orientação de uma fisioterapeuta, tá? Um profissional, tem profissionais que trabalham com o assoalho pélvico, que fazem um trabalho para ajudar e fortalecer o assoalho pélvico. Então seria interessante, na verdade antes da gravidez seria interessante a gente trabalhar assoalho pélvico. Como? Com atividade física. Com yoga, com pilates, yoga para trabalho o assoalho pélvico de uma forma bem intensa, bem interessante. Então, mas muita gente já não consegue, o que a gente pode fazer? Uma coisa é tentar controlar o peso do bebê. Mas dá para controlar o peso do bebê? Dá. Como que eu controlo o peso do bebê? Porque quanto mais ele tiver pesado na hora do parto, maior ele tiver, maior risco eu tenho de laceração. É uma relação de conteúdo e continente. Então, se eu puder trabalhar na gravidez
de ele não ser tão grande. E como que eu faço isso? Com dieta. É o lado chato. Por quê? Porque quanto mais peso eu ganho, eu já falei em outras rodas, quanto mais eu ganho peso, maior o bebê fica. Então, se eu conseguir controlar o meu ganho de peso, eu vou ter um neném adequado, que essa é a ideia. Eu também não posso ter um neném muito pequeno, porque é um problema. Tem o equilíbrio, sempre está valendo a pena. E como que eu faço isso? Com a dieta e exercício, tá? Outra coisa que eu posso ajudar ou complicar para a hora do expulsivo. O controle da saída do bebê é importante. O bebê, se vocês vão ver parto da internet, que o neném sai muito rápido. A saída muito rápida do bebê não é interessante. A saída tem que ser suave. O neném ele tem que acavalgar os ossinhos, a musculatura do assoalho pélvico, dessa região, ela tem que ser distendida aos poucos. Se a distensão for muito rápida, eu tenho mais chance de lacerar. Então, se o bebê desce muito rápido, eu fazendo força e ele sai muito rápido, eu tenho mais risco da laceração. Então, tem que ser aos poucos, tem que sair suavemente. Por outro lado, um expulsivo prolongado também é um outro problema. Sabe por quê? Porque aquela região fica com a cabecinha do bebê e diminui a circulação sanguínea. E começa a fazer o quê? A edemaciar. Então a gente vê inchar. E quando edemacia, o risco de laceração aumenta. Então sempre que a gente pensar em medicina, em obstetrícia, a gente tem que pensar no equilíbrio. Nem rápido e não tão lento. Mas a saída do bebê, ela deve ser suave. Uma outra condição que pode colaborar ou aumentar o risco de laceração é a posição do parto. Então, juntar a posição do parto, associar a posição do parto com a saída suave é fundamental. Então, tem posições que o obstetra, o médico, ele pode fazer um parto mais desassistido, e esse pode ser um problema dependendo da posição da parturiente. Por quê? Porque quando o bebê está saindo, eu tenho que sustentar o bebê. Eu não posso deixar ele sair com o peso dele só. Porque se o peso dele estiver indo em direção ao períneo, essa região que eu vou chamar entre a vagina e o ânus, o que acontece? Ele pega aquele peso e aí lacera. Se eu também levar o neném para cima, eu posso fazer uma laceração periuretral. Então a saída tem que ser suave e eu tenho que guiar esse bebê suavemente. Tá? Então essa saída suave do bebê e amparada pelo obstetra, ou pela enfermeira obstétrica, ou pela obstetriz, é muito importante. Se eu deixo ele sair sozinho, eu aumento esse risco, porque pode, pela gravidade, forçar essa região perineal. Tá? Então a posição pode favorecer a laceração ou o perineu íntegro. Se a gente pegar na literatura as posições verticalizadas, elas são muito interessantes para a saída do bebê, tá? Só que tem um outro problema. Ele sai com a gravidade, isso ajuda. Mas, por outro lado, se eu estiver fazendo força e a saída for muito brusca, eu também posso aumentar a chance da laceração. Então, uma das coisas mais importantes que eu vou dizer é esse controle da saída suave. E o grande problema é que muitas equipes de saúde ajudam nessa hora da laceração. Por quê? Porque ficam pedindo para fazer força, força, força. E a gente não precisa de toda essa força. Se o neném está vindo, o neném está bem, eu sei que o neném está bem, por que todo mundo fica fazendo ola e gritando força, força, força? A gente precisa repensar isso, né? Então, eu não tenho que ter o chamado puxo dirigido. Puxo dirigido é quando eu peço para a gestante fazer força. O ideal é deixar a gestante, a parturiente, fazer a força que ela sente vontade, é o puxo involuntário. E vou contar para vocês, uma grande parte das minhas parturientes que estão tendo parto e estão no expulsivo, eu não peço para fazer força, eu peço para ir mais devagar.
Olha só. Por quê? Porque eu não quero que o neném saia bruscamente. Porque o neném, ele vem com essa parte posterior da cabeça que o diâmetro é menor. E ele faz o quê? Ele vem com essa parte da cabeça e vem aqui na parte óssea do pube. E ele encaixa assim e faz esse movimento. Na hora que ele faz esse movimento, que nem uma báscula, o que acontece? O diâmetro que ele tinha aqui, que era 9,5 centímetros, vai para 12 e depois vai para 13. Então, o que significa? Que se ele fizer isso muito bruscamente, pode lacerar. Então eu quero que ele saia com o quê? Com 9,5, 10. Então por isso que o médico coloca, ou a enfermeira obstétrica espalma a mão, fazendo com que o neném saia mais suave, segura o períneo para evitar ou diminuir o risco de laceração. Mas em cima disso, na hora que estiver fazendo esse movimento, o ideal é que a gente não faça mais força, que deixe o neném sair sozinho. Por que eu estou falando isso? Porque uma contração uterina tem 50 milímetros de mercúrio, uma unidade de pressão, nota 50 vamos dar. Quando eu faço força, eu aumento para 80, quer dizer, mais 30. Então, se o bebê está nascendo com 50, para que eu vou por 80? Entendeu o que eu quero dizer? Se eu estou saindo, é que nem todo mundo está empurrando na fila, eu preciso empurrar? Não, vamos sair com calma, né? Vamos sair com carinho, vamos segurar esse bebê, trazer ele bem de uma forma calma e tranquila. Essa é a ideia para diminuir a incidência de laceração e também até o risco de episiotomia. Mas o risco de episiotomia eu acho que a gente tem que diminuir como? Plano de parto. Colocar no plano de parto, eu tenho preferência, ou eu não quero que faça episiotomia. Eu só não diria para não colocar em situação nenhuma, porque às vezes a gente pode ter aquela situação que eu acabei de falar para vocês, que 5 minutos para o neném pode fazer diferença. Mas eu vou dizer que há exceção, tá? Não é a regra. Então, a própria Organização Mundial de Saúde preconiza que a incidência de episiotomia não passe de 10% a 15%. Então, de cada 10 mulheres, 8, pelo menos, não tem por que ter o corte. Não estou dizendo que não vai ter a laceração, mas a laceração é muito mais benigna do que o corte.